Alvíceras, alvíceras. Êxodo frente verso, capítulo 8. Estamos com, na esquerda, a versão de Almeida revisada de 2011, ou Almeida recebida de 2011, e na direita o comentário de Rudolf Norman Champlin. Então vamos à leitura do capítulo 8 e, na sequência, vamos fazer alguns comentários próprios, né, de minha própria autoria, e também ler o que Champlin anotou sobre o capítulo 8. Então o capítulo 8 começa com as pragas, né? Lembrando que, antes de a gente começar a ler, o capítulo 7 já trouxe uma primeira praga. Qual foi a primeira praga? Né? Foi quando toda a água se tornou em sangue. Então, lembrem-se que as águas dos lagos, né, dos rios ali, e também aquelas que estavam armazenadas, estocadas em cisternas, né, e também até mesmo em vasos, toda essa água se transformou em sangue. E isso não é dito com todas as letras, em detalhes. É dito assim, que toda a água se tornou em sangue e tal. Mas o detalhe, né, que eu acabei de mencionar, de que as águas, até mesmo as águas estocadas em cisternas, em vasos e tudo mais, se tornou em sangue, esse detalhe não está dito com todas as letras, mas infere-se, depreende-se do que se disse depois, no final do capítulo 7, mais para o final, quando é dito que os egípcios, para não morrerem de sede, eles precisaram cavar, né, poços, cavar fundo para achar água. Ou seja, se houvesse alguma água estocada, guardada, né, em algum vaso, alguma piscina, algum grande recipiente, essa água certamente mataria a sede dos egípcios, sem que eles precisassem cavar. Então, porém, se foi preciso que eles cavassem poços, né, é porque realmente não sobrou, não restou nenhuma quantidade de água potável, né, ou até mesmo não potável, para que eles pudessem usar. Então foi a única fonte de água que sobrou, que restou, foi a do poço. Aquele monte de pessoas sedentas precisou cavar poços para encontrar. Então a única água que não se tornou sangue foi a água do subsolo, a água freática, ok? Muito bem. Aí a gente começa o capítulo 8 com uma outra praga, a praga das rãs, tá? Então vamos ao título. Sim, antes de seguirmos, a versão recebida que estamos lendo na esquerda tem essa perícope, né? A praga das rãs, vai até o versículo 15. E aí começa a praga dos piolhos. Vai até o versículo 19, depois a praga das moscas. E aí termina o capítulo 8. Mas aí as pragas continuam no capítulo 9. Eu vou tentar pegar uma versão aqui que traz as pragas ordenadas, né, com a descrição da ordem de sucessão delas. Vou tentar pegar aqui uma. Essa é a Almeida recebida. Vamos tentar pegar aqui, por exemplo, a ARC, ou a ACF. Vamos tentar pegar aqui a ACF 2011. Também não traz. Vamos ver aqui a ACF 2007. Também não traz. Vamos ver a Almeida atualizada. Também não traz. Vamos ver a do século 21. Aqui já traz. Então vamos ficar, ainda traz alguns comentários também. Então vamos ficar aqui, eu acho que assim fica melhor. Veja na tela aí na parte esquerda do visor, você tem aí capítulo 8,
a segunda praga, as rãs. Veja, a perícope já tem um título com o número ordinal, né? A segunda praga, as rãs. Por quê? Porque a primeira praga, vamos ver se ele já ordenou aqui, ó, a primeira praga, lá no capítulo 7º, no versículo 19, as águas transformam-se em sangue. Tá ok? Então agora sim, vamos à leitura. A segunda praga, as rãs. Versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: Vai ao Faraó e dize-lhe que assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Versículo 2. Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. Versículo 3. O rio produzirá rãs em grande quantidade que subirão e entrarão na tua casa e no teu quarto, e subirão na tua cama e entrarão nas casas dos teus subordinados e de todo o teu povo e até nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. 4. Sim, as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus subordinados. 5. Depois o Senhor disse a Moisés: Mandarão estender a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, para fazer subir rãs sobre a terra do Egito. 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. 7. Mas os magos fizeram mesmo por meio do seu ocultismo, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. 8. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Depois disso deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. 9. E Moisés disse ao faraó: Terás a honra de escolher quando devo rogar por ti, pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti e das tuas casas, de modo que fiquem somente no rio. O faraó respondeu: Amanhã. E Moisés disse: Será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. 11. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus subordinados e do teu povo, ficarão somente no rio. 12. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele trouxera sobre o faraó. 13. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e foram reunidas em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo o faraó que houvera alívio, endureceu o coração e não os atendeu, como o Senhor havia falado. E aí ele vai para a próxima perícope, a terceira praga, os piolhos. Aí aqui eu vou segurar um pouquinho, né? Porque são duas perícopes muito bem estanques, apesar de haver uma coerência e uma sucessão, né? Primeiro a segunda, depois a terceira praga, depois agora a segunda praga, depois agora a terceira praga, que é a praga dos piolhos, que a gente já já vai ver. Mas antes de a gente seguir aqui, de a gente adentrar a terceira praga, aqui no versículo 16, pausa para comentário. Tem muita coisa aqui interessante, tem algumas contradições, como é de praxe, é de costume, é habitual no Êxodo. Todo o capítulo, praticamente todos os capítulos, em todos eles, você lendo com o nosso método, que é o método crítico literário, interpretativo, você vai facilmente ver várias contradições, né? Em quase todos os capítulos do livro do Êxodo. O livro do Gênesis, ele, por incrível que pareça, apesar de cuidar de assuntos mais primitivos e mitológicos, míticos, lendários, por incrível que pareça, ele possui uma estrutura mais coerente. Não é nem mais coerente, não. Possui uma estrutura mais, assim, bem burilada.
depurada de contradições. É claro que há contradições, né? Eu sempre cito como exemplo aquela lá da passagem da Arca de Noé, onde você tem no capítulo sexto ou sétimo, agora não me recordo, acho que é no capítulo sexto, você tem no finalzinho do capítulo sexto a informação de que um casal de cada espécie entra na arca, e já no começo do capítulo sétimo, você, pouquíssimos versículos, uns 3, 4 versículos no máximo, depois desta informação, você tem a informação contraditória de que, na verdade, não foram 2, mas 7 casais da mesma espécie adentraram a arca. É uma contradição assim, flagrante, né? Irremediável, inconciliável. Mas o livro do Gênesis, com tudo isso, ele tem alguns capítulos que trazem esses furos, mas muitos capítulos não trazem furo nenhum. Tem lá a questão de autoria, outros problemas, né? De autoria, de verossimilhança e tudo mais. Agora, o livro do Êxodo, ele traz desarmonias internas. Eu vou mostrar mais algumas aqui, somente dentro aqui da segunda praga, e vocês vão ver comigo. Eu não vou abrir livro nenhum, eu não vou apelar para teólogo nenhum, e nem para argumento forçoso nenhum. É só olhar com os olhos da cara, língua portuguesa básica, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Bom, no versículo 1. Então, o Senhor vai a Moisés e fala para ele: olha, agora vamos mandar a segunda praga, né? Aí você vai chegar lá no faraó, vai falar para deixá-lo ir com o seu povo, né? Para que me cultuem, ok? Ok. Então, primeira observação que eu faço aqui. Ele diz assim: vai falar para o faraó que assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para que me cultue. Então, Deus, né, no caso aqui, Yahvé, continua sustentando que Moisés vá a Faraó e minta para Faraó, dizendo para Faraó, pedindo a Faraó que Faraó deixe o seu povo ir para cultuar ao Deus dele, ao seu Deus, a Yahvé. Quando, na verdade, nós sabemos que o interesse, o intuito, o objetivo de Yahvé não é pedir a Faraó que Faraó deixe o povo de Israel sair para fazer qualquer tipo de culto, e sim para que o Faraó liberte o seu povo, para que o mesmo saia do Egito para nunca mais voltar. Então, nós já vimos nos capítulos anteriores que o objetivo de Yahvé, de Moisés e de todo o povo era sair e nunca mais voltar. E internamente, dentro desse grupo, todo mundo sabia disso. Mas para fora, o seu discurso falado debaixo da orientação de Yahvé, falado por Moisés, para fora, diretamente para o faraó, não era esse. Era um discurso mais amanteigado, um discurso falacioso, de que, na verdade, o objetivo da solicitação de Moisés era para que Faraó deixasse o povo dele ir apenas no caminho de 3 dias, adentro no deserto, fazer um culto e voltaria, né? E voltaria, e tudo certo. Mas só que na verdade não tem negócio de voltar coisa nenhuma, ok? Então só estou recapitulando o que eu já disse em outros vídeos, de que o objetivo de Yahvé, de Moisés, de Arão e de todo o seu povo é sair para nunca mais voltar. Porém, o próprio Yahvé orienta Moisés a falar o contrário, a falar diferente, a não falar isso, não revelar o verdadeiro motivo, a verdadeira intenção para Faraó. E Yahvé pede, orienta que Moisés vá a Faraó e fale peça que o mesmo autorize a saída do povo apenas para prestar um culto. Muito bem. Aí vem o versículo 2. Se te recusares a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. Veja aqui, se te recusares
a deixá-lo ir, infestarei de rãs todo o teu território. Aí vem, o rio produzirá rãs em grande quantidade, né? Aí vem 4, as rãs subirão sobre ti e tal, sobre os povos, todo o seu povo e tudo mais. 5, depois o Senhor disse a Moisés, manda Arão estender a mão com a vara sobre os rios. Ok, a gente viu ali no versículo 3º, no singular. O rio. O rio. Já já faremos um comentário sobre isso aqui. Provavelmente é o rio Nilo. O rio produzirá rãs em grande quantidade. No singular. Um rio. Aí vem essa primeira contradição. No versículo 6º, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito. No versículo 5º, aliás, manda Arão estender a mão com a vara sobre os rios, no plural. Então, no versículo 3º é um rio. No versículo 5º são 2 ou mais rios. Mas não apenas rios, também canais e açudes, conforme você vê no versículo 5º. Então, no versículo 3º, as rãs vão advir do rio. Um rio. No versículo 5º, porém, as rãs vão advir de rios, 2 ou mais no plural, canais e açudes. E aí já temos aqui um primeiro problema. Veja, é análise crítico-literária interpretativa. Não estamos recorrendo aqui a teologia nenhuma, a filosofia nenhuma, a autor nenhum. É só ler com os olhos da cara. Você vê problemas internos ao texto. Isso é típico de um redator que está redigindo alguma coisa que ele ouviu de alguém ou que ele aprendeu e está escrevendo de memória. E ele, ao escrever de memória essa cultura que ele recebeu, essa lenda que ele recebeu, essa história que ele vai ouvindo desde que nasceu e tal, ao escrever isso, ele vai fazendo isso não com rigor, né, digamos assim, literário. Ele faz isso sem rigor literário. Como é uma obra de ficção, ele escreve sem muita preocupação também, sem muita técnica. Ele é um escritor de muitos anos antes de Cristo, né? Então, de uma época muito limitada, onde a escrita não tinha toda a técnica que tem hoje. Então, é uma obra de ficção, alguém que escreve, em grande parte, de memória e vai registrando e tem alguns objetivos específicos em mente e só com esses objetivos é que ele se preocupa. Toda a parte técnica, teórica, da estruturação textual, coerência, coesão, isso aqui não é prova do Enem. Ele não está preocupado com isso, nem o leitor imediato dele, da época, também tinha essa perícia no olhar, também nem prestava atenção nisso. Então, é por isso que você vê essas incongruências, essas desarmonias internas, ok? Então, versículo 3º, repetindo, as rãs vêm do rio. No versículo 5º, elas vêm dos rios, dos canais e dos açudes. Aí, versículo 6º, Arão estende a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs. Aí os magos, aqueles que também fizeram seus bastões virarem serpentes, os magos reaparecem e fazem o mesmo por meio do seu ocultismo. Veja, por meio do seu ocultismo. Então, lá quando os magos transformam suas varas em serpentes, não é dito claramente que eles fazem isto por meio de algum ocultismo. Aqui já é dito com todas as letras, por meio do seu ocultismo. Então, não seria por meio de Yahvé. Né? Em princípio, não seria por força, por obra e graça de Yahvé, porque senão seria o mesmo que dizer que Yahvé
pratica ocultismo, é responsável por práticas ocultistas. E fica mais claro que, na verdade, isso não pode acontecer aqui, porque ocultismo e Yahvé são dois termos que se colocam em polos opostos aqui na teologia do Êxodo. Ok. Aí vem o versículo 8. Então o faraó chamou Moisés e Arão. Rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo e tal. Veja, aqui, olha aqui, ó. Depois disso deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Aí Faraó pede arrego. Olha, pede aí para o seu Deus afastar essas rãs de mim e do meu povo. Quando você fizer isso, Moisés, eu vou deixar o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ou seja, repisando, né, reafirmando que realmente era este o pretexto trazido por Moisés para solicitar a autorização para a saída do povo. Então Yahvé ele promete que assim que Moisés pedir a Deus e Deus, no caso Yahvé, cessar a praga das rãs, ato contínuo, ele vai libertar, vai autorizar o povo para sair para fazer uns sacrifícios lá no deserto. Mais uma observação aqui é que aqui o faraó fala a Moisés e Arão. Então o faraó chamou Moisés e Arão. Né? Mas lá atrás, a ameaça, quando é feita a ameaça a faraó, é Moisés que faz a ameaça. Né? Arão estava com a vara lá no lago, né, no rio, mas lá no versículo 1, então o Senhor disse a Moisés, vai quem vai? Moisés, ao faraó e diz-lhe. Então Deus, né, Yahvé, ordena que Moisés vá a faraó e ele, Moisés, diga-lhe, né, o que está por vir, no caso a praga das rãs. Então, onde fica aquela questão que a gente havia visto, né, no capítulo anterior, de que Arão é que seria aquele que falaria por Moisés, porque Moisés é ruim, né, de falar, tem a língua pesada. Pois é, ele tem a língua pesada. Arão seria para Moisés como profeta, ou seja, falaria por Moisés, mas aqui na segunda praga, quem fala, quem ameaça a Faraó e o povo egípcio com a praga das rãs é Moisés, não é Arão. Então, ok, não está seguindo à risca o que parecia que aconteceria, né? A gente achou que até então que só quem falaria com o faraó seria Arão. Ele estava ali para isso, porque Moisés não saberia falar aquela coisa toda. Foi ele que pediu para o Arão ir com ele, ou foi Deus que percebeu isso e colocou Arão para ir com ele. Pois é, mas aí chega aqui, por algum motivo, o próprio Yahvé não fala para Arão ir falar, nem fala para Moisés falar para Arão falar, fala para Moisés falar, e Moisés fala. Então, se Moisés fala, então, aqui na segunda praga, então ele pode falar na primeira, ele pode falar na terceira, ele pode falar o tempo inteiro, né? E aí, para que então ter Arão como um profeta, como um porta-voz? Então, se torna despicienda a presença de Arão para fazer isso. Mas aí, claro que Arão vai fazer uma outra coisa aqui na segunda praga. Ele vai com o cajado dele, com a vara dele, bater nas águas para as rãs emergirem. Ok. Aí, o que acontece? Versículo 9. E Moisés disse ao faraó, terás a honra de escolher. Quando devo rogar por ti, pelos teus subordinados, pelo teu povo, para afastar as rãs de ti. Então Moisés, ele continua falando diretamente com o faraó,
não é Arão que está fazendo o papel de porta-voz. E Moisés fala o seguinte, aí aparentemente da parte dele, porque não é dito que Yahvé mandou Moisés falar isso agora. Ele, aparentemente, da cabeça dele, é que fala para Faraó. E dá a Faraó o direito de escolher quando ele deveria rogar a Yahvé para cessar aquela praga. Aí você imagina o que? Bom, a praga está comendo solta lá na casa do Faraó e no Egito todo. Moisés chega e, aliás, o Faraó chega para Moisés e fala no versículo 8: rogai ao Senhor que afaste as rãs. Moisés, então, no versículo 9 fala: beleza, quando devo rogar por ti? Pode escolher a hora, o momento. O que você imagina que Faraó vai falar? Agora, é agora, roga agora. Olha o que o Faraó fala. Versículo 10. O Faraó respondeu: amanhã. Porra, amanhã? Porra, não tem nenhum cabimento isso aqui. Não tem lógica alguma. Amanhã? Aí você até se pergunta, né? Eu me perguntei, amanhã? Mas por que ele pediu para amanhã? É porque ele quer um pouquinho mais de praga? Acho que não está sofrendo bastante ainda. Deixa sofrer mais um cadinho. Até amanhã, é isso? Ou é porque Yahvé que manipula? Já vimos isso. As próprias reações de Faraó é que falou para Faraó, falou não, mas usou o Faraó, né? Fez Faraó falar amanhã. Já vimos que Yahvé controlava a vontade do Faraó, porque o próprio Yahvé já dissera que ia, né, tomar o coração de Faraó, né? Ia tomar o coração de Faraó para ele impedir, dificultar a saída do seu próprio povo. Já vimos isso várias vezes nos vídeos anteriores. Então, não seria incoerente de todo acreditarmos que é o próprio Yahvé que está usando o Faraó aqui para dizer, olha, hoje não, amanhã, para que as rãs ferissem ainda mais o povo, né, humilhassem ainda mais o povo e uma dificuldade maior se instalasse. E aí, para que houvesse uma duração maior de sofrimento, daquele sofrimento todo, para que quando no dia seguinte houvesse a cessação daquela praga, houvesse um alívio, né, uma glória maior ali, enfim, um poder maior, sei lá o que. Bom, de qualquer maneira é esquisito o Faraó falar amanhã, né? Então, é outro ponto aqui interessante, né? Aí vem o versículo 12. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. Aí você imagina, bom, então eles foram para casa para dormir e no dia seguinte, ou seja, amanhã, eles iriam orar a Deus, orar a Yahvé e pedir para cessar a praga, né? No dia seguinte, né? Não. Então Moisés e Arão saíram da presença do Faraó e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele trouxera sobre o Faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés e as rãs morreram. Pô, mas não ia ser amanhã? Quer dizer, são várias contradições. Moisés vai a Faraó e fala, ó, escolhe aí, quando que você quer que eu rogue? Aí, contradição número 1. Faraó fala amanhã. Mas como assim amanhã? Não é coerente isso. Tinha que ser agora, por favor, estamos sofrendo aqui, pelo amor de Deus. É para ontem. Faraó, contraditoriamente, fala, não, amanhã. Roga amanhã. Aí, outra contradição. O Moisés então pega, em vez de esperar, ele não falou que daria ao Faraó o direito de escolher quando deveria cessar a praga. Faraó escolheu amanhã. Moisés pega contraditoriamente, imediatamente, sem esperar até amanhã, portanto, ele roga a Yahvé para que Yahvé cesse as pragas. Quer dizer, outra contradição, né? Parece coisa de doido.
E aí, beleza. Aí o que acontece? E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés e as rãs morreram. Morreram onde? Nas casas, nos pátios e nos campos. Nas casas, nos pátios e nos campos. Ok, mas tem um detalhezinho aí. Vamos voltar até o versículo 11. As rãs se afastaram de ti, das tuas casas, dos teus subordinados e do teu povo. Veja, Moisés prometeu para Faraó: será como dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti. Se afastar do Faraó significa o quê? Não, não habitarem mais o palácio do Faraó, né? O Faraó. Das tuas casas, ou seja, não haverá mais rãs nas casas dos teus subordinados e do teu povo. Ou seja, não vai ter rã nenhuma na terra, na casa, no palácio. Elas se afastarão. Nem disse que morrerão, ou que morreriam, mas que se afastariam. Aí ele complementa assim no versículo 11: ficarão somente no rio. Então é dito que não necessariamente as rãs iriam morrer, mas que as rãs iriam se retirar para o rio, voltariam para o rio. Aí novamente aqui no singular, não fala rios, açudes, né? Nem nada, fala rio. Mas o que acontece? No versículo 13, é dito que as rãs morreram nas casas. Quer dizer, primeiro é dito que elas morreram. Lá no 11 é dito, ou é sugestionado, que elas não morreriam, apenas voltariam para o rio. Mas no 13 elas morrem. E morrem nas casas, ou seja, no meio dos egípcios. Mas no versículo 11 é dito que elas se afastariam deles. Mas aqui no 13 elas morrem nas casas, nos pátios e nos campos. Aí vem 14. E foram reunidas em montes. Por quê? Porque morreram, né? E a terra cheirou mal. Mas vendo o Faraó que houvera alívio, endureceu o coração e não os atendeu. Aí aqui o Faraó endurece o coração. Não é dito que Yahvé endureceu o coração de Faraó. Há passagens ao longo dos capítulos que dizem, que dão a entender que Yahvé endurece o coração de Faraó, e há passagens que dão a entender que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Bom, então essa já foi aqui a segunda praga, a praga das rãs. Então, só esses comentários que eu fiz aqui já são comentários que você não ouviu com certeza e nem vai ouvir em lugar nenhum na sua porca vida, tá ok? Porque se são coisas tão óbvias que você lê, que você percebe apenas lendo com os olhos da sua cara. É porque apesar de serem óbvias, é preciso ter o domínio da língua portuguesa, o domínio da compreensão e da interpretação textuais. Como o povo brasileiro, a maioria, é semi-analfabeta, as pessoas não sabem compreender e interpretar o que leem, então elas não são capazes de fazer esse raciocínio lógico, né? Crítico, literário, interpretativo que eu acabei de fazer aqui. Não precisamos recorrer a teologia nenhuma, a livro nenhum, a filosofia nenhuma. É só ler o texto com os olhos da cara. E você já vai ver uma série de coisas que o seu pastor não vai ver e você não vai aprender em canal nenhum do YouTube, em podcast nenhum, só aqui. Só aqui. Beleza, então o vídeo está ficando um pouco longo, mas eu preciso. É o primeiro vídeo do capítulo, né? Então a gente tem que perder um pouquinho mais de tempo aqui, gastar um pouquinho mais de tempo. Aí tem algumas notas aqui da própria Bíblia, Almeida século XXI, né? Ele remete a algumas outras passagens, né?
Essa aqui, por exemplo, o versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: vai ao faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor. Aí ele manda ver Êxodo 3:12, né? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestarei culto a Deus neste monte. Ok. Enfim, são passagens assim, né? Não vou ler todas, não. Eu vou ler só aqui o comentário, a nota 18. Ele fala aqui que é o rio Nilo mesmo, né? O rio produzirá rãs em grande quantidade, é o rio Nilo. Aqui também, mas os magos fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Onde eles fizeram o mesmo? Lá no Êxodo 7:11, né? O faraó, porém, mandou ouvir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Ok. Nota 19. E Moisés disse ao faraó: terás a honra de escolher. Aí tem traduções que trazem: tem glória sobre mim. Quer dizer, aí fica um pouco esquisito. Então, colocaram aqui de outra maneira. Bom, aí tem a terceira praga. Como a gente está dividindo por pragas, o que a gente vai fazer então? Vamos fazer o seguinte: a gente vai parar esse vídeo por aqui na segunda praga. E eu vou voltar com a terceira praga, né? Aí a terceira praga ela acaba, aí vem a quarta, vai ser um outro vídeo e tal. Deixa eu ver aqui. Aí a quarta praga, e aí o capítulo 8º termina com a quarta praga. Então eu vou fazer um vídeo para a segunda, já fiz agora, né? Um vídeo para a terceira, depois um vídeo para a quarta. E no outro vídeo eu vou vir com um comentário de Champlin falando sobre todo o capítulo 8º, beleza? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.